Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da RL System. Meu nome é Rafael. Na última videoaula a gente trabalhou com bastante parte de lógica. Aqui vimos o uso dos parênteses, também o uso do div, tá? E também vimos um pouquinho do if e do else, que a gente vai estar trabalhando também mais para frente. Como eu sempre falo, pessoal, o curso Lógica de Programação é muito mais fazer com que você raciocine a lógica do que propriamente decorar código. Não se preocupem em decorar código nesse curso, não se preocupem em saber a sintaxe. O que é a sintaxe? A sintaxe são os comandos, né? É a forma que eu tenho de utilizar os comandos. Então, não se preocupe com a sintaxe agora do Pascal. Talvez você nem venha a utilizar Pascal, né? Você pode usar uma outra linguagem. Mas o Pascal, como eu disse, é muito interessante para a gente aprender a lógica. Tá? Então eu pedi para que o aluno somente passasse se aqui fosse maior que 6. Né? Então basicamente era só mudar aqui. Porque aí se o resultado for maior que 6, ele passou. Se ele tirou 5, ele rodou. Porque caiu no else, ou seja, vai repetir o ano. Certo, pessoal? Essa aula de hoje eu vou estar explanando algumas questões e mostrando algumas outras características da programação em si. Bom, a gente conheceu nesse nosso curso o integer, o string e o real, que também pode ser chamado de double. Tá? Você vai conhecer em outros cursos outros tipos de dados. Tá? Só que uma coisa que eu queria falar é que quando a gente fala esses tipos de dados, a gente chama eles de tipos primitivos. Ou seja, o integer, o string, o real ou double são tipos primitivos. Tá? Tipos primitivos. Certo? Bom, além disso, pessoal, quando eu uso esse if e eu verifico se o resultado é maior do que 4, isso aqui, ó, o que está entre o if e o twin é uma expressão. O que está entre o if é uma expressão booleana. Tá? O if, pessoal, só está verificando essa expressão booleana. Quer ver uma coisa? Eu vou declarar aqui uma variável chamada chamada de result, tá? Não resultado. Ela vai ser do tipo boolean, ou seja, não é integer, não é string, nem real. Ela é um boolean, que também é um primitivo. O que a variável boolean aceita? Verdadeiro ou falso? Na prática, pessoal, ela aceita true ou false, que é em inglês. Verdadeiro quer dizer true. False quer dizer falso. Isso aqui, pessoal, é uma expressão booleana. Olha o que eu falei. O que está entre o if é uma expressão booleana. O que isso aqui vai retornar? Sim ou falso? True ou falso. Ou seja, é verdadeiro ou não é verdadeiro. Quer ver? Ó? Se resultado for maior que 4, o que eu quero dizer com isso? Eu quero saber se é verdadeiro. É verdade que resultado é maior do que 4? Se for, ele vai retornar true. Se não, ele retorna false. O else é o nosso false. Eu só quero mostrar para vocês entenderem que existem. Tá? O foco não é mostrar como usar o boolean. Mas olha só o que eu vou dizer aqui no result. Result, que é a nossa variável tipo boolean, recebe 1 é maior do que 1. Aí eu vou mostrar na tela o resultado. Ó. Olha o que a variável result recebe. 1 maior do que 1. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Não. Falso, porque 1 não é maior do que 1, ele é igual. Então, o que ele vai mostrar aqui? False. Olha que interessante. Lá em cima, ó, false. Porque eu botei bem em cima o exemplo, né? Agora, se eu botar 1
ou melhor, 2 é maior do que 1, vai me retornar true, ó. True. Deixa eu só botar aqui para mim poder voltar lá. Perfeito. Agora, se eu pegar isso aqui, vou colocar lá embaixo, ó, só para a gente ter uma ideia. Aí eu vou fazer a mesma expressão booleana, ó, expressão booleana que eu usei aqui no if. Vou até copiar. Ó. Olha a expressão. A variável resultado é maior do que 4? Não sei. Depende do que eu botar. Vamos ver. Nome do aluno. Então, ele vai retornar true. Ó. Por quê? Porque vai ser maior do que 4? Vai. True. Por quê? Porque deu um total de 10. 10 é maior do que 4? É maior do que 4. Certo? Então, mostrou true. Se não, se ele não for maior do que 4, ele vai me retornar, vamos lá, vamos botar 1. False. O aluno não passou de ano. Ok, pessoal? Então, a gente aprendeu o que é um integer, uma string, um real ou chamado de double e o boolean. Tá? Fica, então, aqui esses exemplos. Não esqueçam que depois de você assistir todas as aulas, você vai ter lá na aba do nosso curso online a parte de arquivos e lá você vai encontrar todos esses códigos aqui, certo? E aí você, se você tiver alguma dúvida, não está errado o que você fez, você tem a referência desse código aqui. Certo, pessoal? Eu vou criar um novo arquivo para essa nossa aula e vou salvar esse cara como exemplo de array e loop. Bom, vamos lá. Olha só o que eu vou fazer, pessoal. Uma variável ela cabe somente um valor. Porque se eu fizer aqui, ó, nome do tipo string, ó, e dizer nome é igual a Rafael. Eu não posso botar que nome é igual a Pedro, porque ele é Rafael. Se eu botar que ele é igual a Pedro, ele vai substituir o Rafael por Pedro, certo? Então não dá. Só que dentro da programação existe uma coisa chamada de array. O array é também uma variável. Só que é uma variável que você pode armazenar vários valores. Vou ser sincero com vocês, array é o tipo de coisa que você tem que saber que existe e no momento certo você vai entender. No momento em que você estiver programando, estiver realmente na prática usando alguma linguagem de programação atual de mercado, criando um teu sistema, você vai sentir a necessidade de usar o array e vai aprender ele melhor do que nunca, da melhor forma possível. Tem que ser na prática para aprender o array. Mas não custa mostrar para vocês nessa aula. Olha só como é que eu crio um array. Para me criar um array, eu faço o seguinte. Eu digo nome, por exemplo, nomes, do tipo array. Aí eu abro e fecho conchentes, tá? E dentro do conceito eu coloco qual é o tamanho desse array. Ele vai do 1 até o 5. 1, 2 ponto, ó, ponto 5. E ele é um array de string. Olha só, pessoal, um pouquinho complicado a sintaxe. Nomes, 2 pontos. A outra forma é assim, só que daí não é um array. Esse aqui é um array, olha a diferença. Vou chamar aqui de nome completo. Então, esse aqui é nomes, que é um array. Por que do 1 a 5? Porque ele começa no 1 e vai até o 5. Ou seja, esse array cabe 5 nomes. Ah, mas eu quero que ele caiba 10. Então, do 1 até o 10. Eu quero que ele caiba 2. Do 1 até o 2. No nosso caso, eu quero que ele caiba 5. Do 1 até o 5.
Abre e fecha o conchente, coloca off. O que é o off? Off seria de. De quê? De string. Claro que eu posso criar um array chamado idades, do tipo array, que vai do 1 até o 5, e seja do tipo off integer. Ou seja, agora eu criei um array de inteiros. Lembrando que quando eu declaro a variável, isso aqui é uma variável array, eu declaro no var. Só que aí, pessoal, se eu quisesse, por exemplo, dizer que nome completo é igual a Rafael, eu não posso fazer a mesma coisa no array. Assim, ó. Botou 2 pontos aqui. Por quê? Porque é um array. O array é uma variável que cabe vários valores. Então, eu tenho que dizer, na hora de declarar, na hora de atribuir um valor para ele, qual é a posição dele. Ou seja, na 1. Dentro da variável nomes, na posição 1, eu vou colocar Rafael. Dentro da variável arrays, nomes, na posição 2, eu coloco Rodrigo. Em nomes, na 3, eu coloco Pedro. Em nomes, na 4, eu coloco José. Em nomes, na 5, eu coloco alguém. Claro que, se eu rodar esse código, pessoal, vai funcionar. Olha só não vai mostrar nada, mas funcionou. Aí, eu quero mostrar o que tem na variável nome. Eu vou lá e coloco o nome completo. Só que eu também quero mostrar o que tem na variável nomes. Só que nomes é um array. Então, eu não posso colocar assim, ó, nomes. Porque nomes é um array. Eu tenho que colocar nomes e qual posição eu quero colocar. Ah, eu quero exibir a posição 5. O que ele vai mostrar aqui? Alguém. Vai mostrar, então, Rafael Silva e depois alguém. Rafael Silva, alguém. Se eu colocar na posição 1 esse array, Rafael. Se eu quiser, eu posso exibir todos. Ó. A ITLN na 1, na 2, na 3, na 4, na 5. Tá lá, Rafael Silva, Rafael, Rodrigo, Pedro, José, alguém. Isso é um array. Se eu quiser usar o array de idades, ó, idades, vamos dizer que esse array só vai no 1 até o 2. Então, idades na 1, aí é inteiro, né? Então, 100. Idades na 2, 50. Pronto. Aí eu vou exibir agora eles. O ITLN, idades na 1, idades na 2. Tá lá, 150. Isso é o array. Certo, pessoal? Isso é um array. Esqueçam, deixa eu só renomear esse exemplo aqui, não ficou legal. É exemplo array apenas. Espera aí, exemplo array, tá? Não precisa modificar, eu somente estou modificando para deixar certo aqui. Exemplo array. Isso é um array. O que é um array, então? Uma variável que você pode salvar várias informações. Você pode armazenar várias informações. Para você ter uma ideia, vamos imaginar uma caixa. Dentro dessa caixa, ela é uma variável. Então, se ela é uma variável, eu só posso colocar uma bola. Vamos supor que isso aqui seja uma bola. Se eu colocar mais uma bola, ela vai ficar junto. Não vai ficar separado. Então, se eu falar para alguém, olha dentro da caixa só uma bola, ela vai ver as 3 bolas.
Agora, se essa caixa, no caso aqui, essa caixa cabe um único valor, que é uma variável. Se essa minha caixa fosse um array, ela teria partições, ó. Pronto, isso aqui é um array, porque eu posso botar uma bola aqui dentro, que era uma partição dela, aqui outra bola, outra, no caso um círculo, né? E aqui outro. Pronto. Agora eu posso falar para alguém, pega a bola da partição 1. A pessoa vai vir aqui e vai pegar essa bola. Pega a da 2, vai pegar aqui da 3, da 4, da 5, da 6. Então isso é uma variável, cabe um único valor. Isso é um array, porque eu posso colocar várias informações no mesmo array, mas em locais diferentes, mas na mesma memória RAM. Ou seja, a memória RAM vai alocar o mesmo espaço, vai dividir esse espaço e eu vou colocar os meus valores. Ok, pessoal? Vamos lá. Eu vou vir aqui em arquivo, abrir. Aqui nessa pasta do Pascalzinho, você tem aqui exemplos, Pzinho. Aqui tem vários exemplos, ó, de código pronto no Pascalzinho. Então, é legal que vocês abram esses arquivos para ver o que tem. Vamos, por exemplo, abrir aqui exemplo matrizes. Pessoal, os array também são chamados de matrizes, tá? Então, aqui você tem um exemplo de matrizes, ó. Olha que bacana. Olha o array deles, ó. Um array M e array de inteiro. Tá? Aqui, na verdade, a gente criou um array. Também pode ser chamado de vetores. É um vetor. Tá? Um vetor do 1 ao 5, ou um vetor do 1 ao 2. Então, tem outros exemplos aqui. Ó, a bandeira francesa. Como criar a bandeira francesa. Até posso compilar aqui. Tá aí, ó. Que legal. Basicamente, usando o iter, cor, né? Então, fica a dica para vocês dar uma olhadinha. E essa aula, pessoal, foi mais para mostrar um pouquinho do exemplo do array, que é para armazenar várias informações. Certo? Olha só o que eu vou fazer. Vou fazer uma brincadeirinha aqui. Eu vou criar um novo exemplo. Vou chamar essa variável, duas variáveis. Vou chamar o exemplo de Mega Sena. Tá? Aqui são os números da sorte, que é um array. Certo? Ou seja, são os números que ele tem que acertar, ou um ou outro. Certo? Então, eu vou criar aqui um array que vai do 1 até o 5. E esse array é do tipo inteiro. E vou criar uma variável chamada número, que é o número que o cara vai digitar no sistema. Aí, eu vou colocar aqui os números da Mega Sena. O sistema já está pronto, os números. Então, na posição 0, vai ser o número 100. Deixa eu copiar e colar aqui. Aqui eu estou colocando os números que vão existir no nosso exemplo de Mega Sena. 3, 4. Perdão, aqui não tem, né? É do 1 até o 5, não do 0 até o 5. Bom, ou ele tem que acertar o 345, ou 190, ou 230, ou 520. Esses são os números da sorte. Quando ele entrar no sistema, vai perguntar, digite o número da sorte. Certo? Aí ele vai digitar e vai jogar o que ele digitar dentro da variável número, que é inteiro. Como é que eu sei se ele acertou? É só eu verificar se ele colocou algum número. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que perguntar se a variável número é igual a algum número do array número sorte. Certo?
Só que como isso aqui é um array, pessoal, e tem vários números, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar o if. Por quê? Porque o if tem que verificar, tem que comparar se o número que o cara digitou é igual a algum número da sorte. Então, posso fazer assim, ó, se número for igual. O que é igual? Lembra que a gente usou o maior que, agora é igual. Se a variável número for igual a números, sorte, tá certo? Não, porque número sorte é um array. Eu tenho que perguntar se número for igual a número sorte na 1, porque na 1, para ele pegar a posição 1. Então, o que é isso? Se número for igual a 100, ó, porque número na sorte na 1, e o que tem o número nas sortes na 1? Tem o 100. Então, aquele esquema do if, lembram? Aí eu vou dizer, você ganhou na Mega Sena. Só que eu tenho que fazer isso com todos. Agora eu comparo se o que ele digitou na variável número, porque quando ele digitar ele digite o número da sorte, ele vai chamar o readln, que vai ler e vai jogar na variável número. Então agora eu comparo se o número é igual a números sortes na 2. Por quê? Porque aquela hora eu verifiquei se o que ele digitou é igual ao número sorte na 1. Só que são 5. Agora eu verifico se é na 2. Então, se está certo, begin-end, né, que faz parte do if, colo, você ganhou na Mega Sena. E vou fazer isso para os outros. Ó. Então, só eu arrumar aqui. Então, ó, na sorte na 2, agora eu comparo na 3, na 4, na 5. Pronto, pessoal. Se isso aqui for verdadeiro, se for true, lembra do true? Quer dizer, então, que o cara digitou um número que seja igual a 100. Se digitou 100, vai cair aqui. Se ele digitou 520, vai cair aqui. Se digitou 230, cai aqui. Se digitou 190, cai aqui. Se digitou 345, cai aqui. Independente de onde seja, se ele digitou o número, vai sempre mostrar você ganhou na Mega Sena. Se não, não vai mostrar nada. Se não mostrar nada, quer dizer que ele perdeu. Eu vou salvar esse exemplo, vou chamar exemplo simples RL Sena, beleza? Vamos lá, vou rodar o programa. Então agora a gente misturou array com if. Aí, ó, olha só, digite o número da sorte, 100. Ganhei na Mega Sena, pronto, acabou o sistema. Aí eu vou lá digitar um outro número, botei 900, não tem, nada aconteceu, perdi na Mega Sena. Claro que eu ainda não estou mostrando, você perdeu. O objetivo nem é criar um jogo de cena, o objetivo é mostrar como usar o array e como usar o if dentro do array. O legal do if, pessoal, é justamente isso, você comparar um valor com outro valor. Comparar, verificar se é maior, se é menor. Agora a gente usou o igual, ó. O igual é para comparar. Número é igual a número sorte não? É igual? É, então mostra você ganhou na Mega Sena. Certo? O legal do array, pessoal, é que imagine o seguinte, como eu tenho 5 números diferentes, eu coloquei os 5 números na mesma variável. Ó. Só que botei a posição diferente, que é aquele esquema que eu mostrei. A posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o nosso array. Se eu não usasse array, eu teria que criar um monte de variável. Eu teria que criar número sorte 1, do tipo integer. Número sorte 2, do tipo integer. Aqui não, aqui eu só fiz uma única variável. Ó. Do nosso exemplo de boletim, a gente criou vários B1, B2, B3, B4. Eu poderia criar uma variável do tipo array, chamado de notas bimestre, que fosse do 1 até o 4. Por quê? Porque ela é o B1, 2, 3 e 4. 4 valores na mesma variável. Tá? Poderia fazer isso. Não fiz porque a gente não tinha aprendido array ainda. Mas seria muito legal se vocês tentassem fazer aí. Tá? Em vez de usar aqui B1, B2, B3, B4, tentar usar o array. Conforme o exemplo que eu mostrei aqui. Não tem muita explicação. É assim, pronto. Isso é muito interessante.
O array que a gente criou é para armazenar vários valores na mesma variável, mas em posições diferentes. Então, aqui é a posição 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu tenho que usar esse monte if? Tenho, porque cada if é para comparar uma posição diferente do array. Mas dá para fazer só com if? Dá. Só que isso é um assunto para depois. Uma outra forma que a gente faz uma programação mais bonita e eu vou ter um único if e esse único if vai automaticamente verificar em todos os valores do array. Tá? Isso é um assunto para uma próxima videoaula. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tentem fazer os exercícios. Como eu disse, esse curso é para ter a base e vocês, sem dúvida, vão estar ganhando essa base agora. Tá? Então, ficam... até a próxima videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Vimos array e novamente if. Um grande abraço e até a próxima.